Antes de tudo, eu quero iniciar esse vídeo falando que feito é melhor do que perfeito. Parece ser uma frase horrível de clichê e ela é, mas seria horrível de verdade se ela não fosse verdade. Ficou meio repetitivo. Mas olha só, sim, ela é uma frase clichê, mas pra mim, na minha vida, ela é muito verdade. Eu recito essa frase sempre que eu penso em fazer alguma coisa que vai ser ótimo pra mim, na minha linha de raciocínio, no meu pensamento. E eu acabo não querendo fazer porque não tá perfeito. Então eu inventei na minha cabeça 1000 razões pra não gravar esse vídeo que eu tô gravando agora. Porque o meu microfone eu não tenho como colocar ele ali no negocinho que ele tem que ficar, porque eu não tenho espaço agora, minha mesa tá meio coisada. O eco que tá aqui no quarto, provavelmente porque a minha casa tá vazia, eu tô me mudando. A falta de iluminação, que ela tá aqui um pouco assim, questionável. E várias outras coisas, mas eu falo, feito é melhor do que perfeito. Se eu for esperar tá perfeito pra eu gravar, há a possibilidade de eu nunca gravar e há a possibilidade de eu comprar tudo que eu preciso, gastar dinheiro e ainda achar que não tá bom o suficiente e acabar não gravando. Então, por que eu tô falando isso? Porque essa frase me acompanhou e foi muito importante para eu chegar onde eu cheguei hoje. E onde você chegou? Bom, é aqui que eu quero começar a me introduzir nesse canal, que já tem vídeo, mas nunca teve uma introdução formal. O meu nome é Eveline, mas eu realmente prefiro que todos me chamem de Eve, ou Ive, ou qualquer variação desse apelido. Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 agora no final do ano. Eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, um tecnólogo de 2 anos e meio pela Uninove. Atualmente eu curso Engenharia da Computação pela Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Comecei nesse semestre e eu tô sempre olhando ali, que ali é a minha colinha do que eu vou falar, e às vezes eu perco aqui onde eu tenho que olhar, mas eu logo acho. Atualmente eu sou analista sênior de dados, eu trabalho num banco e eu quero falar com vocês como eu consegui esse trabalho, qual é a minha trajetória até aqui, com detalhes. Eu já falei sobre isso no TikTok, mas em vídeo curto, e eu quero ter isso aqui gravado no canal também. Aos 18 anos eu comecei a ter empregos aleatórios, como assistente numa concessionária, como vendedora de loja, coisas que até podem levar uma carreira, mas não a carreira que eu queria. Então em 2018 eu comecei a trabalhar num call center, como atendente de suporte para a operação da Spotify. Então eu tava lá no chat, atendendo o pessoal com problema no aplicativo, com as playlists deletadas, com a conta hackeada. Se você já teve esse problema e você falou com a Spotify entre julho de 2018 e agosto de 2019, você pode ter falado comigo. Dentro dessa operação, a opção que eu tinha de crescimento era virar analista de qualidade, virar supervisora, virar treinadora, e eu realmente queria virar treinadora naquela época. Oportunidade que eu via onde eu tava para crescer e não necessariamente uma escolha, assim. Eu gosto muito disso. Eu sempre quis trabalhar dentro da área de TI. Terminei o ensino médio fazendo ensino médio técnico integrado, processamento de dados, que inclui lógica de programação, banco de dados e umas coisinhas assim que já envolvem a área de TI. E quando eu comecei a trabalhar nesse call center, eu comecei a fazer a Uninove também, que na época estava presencial. Então, comecei a fazer a Uninove, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e eu comecei a me aplicar para vagas dentro dessa operação que me permitissem subir de cargo, para ter um ganho maior, obviamente, e para não ficar na mesmice. Eu me apliquei para muitas vagas dentro dessa operação, e eu não passei em nenhuma. A última foi para Control Desk. Então, é uma pessoa que fica olhando a fila da operação de casos, está muito cheia e demandando o pessoalzinho para atender os casos e tudo mais. E não passei essa entrevista. O cliente não quis, no final. Eu decidi que tudo bem, mas que eu ia sair dali. Sendo para outra empresa ou para outra área dentro dessa empresa, eu ia sair de qualquer forma.
Então, o rapaz que me entrevistou nessa entrevista, ele era de outra área. Me entrevistou na entrevista, é ótimo. Ele era de outra área, da área de dados do call center, que na época eu não sabia o que era. E ele me falou que tinha esse processo rolando para uma vaga de júnior no time dele e que talvez eu tivesse interesse, porque na minha entrevista eu falei que eu estudava na área de TI, que eu tinha uma noção de banco de dados, de lógica de programação e que poderia me encaixar. Eu aceitei fazer um processo, mas assim, a minha noção era de 3 meses de estudo numa faculdade. Eu não tinha noção nenhuma, de verdade. Acabei fazendo o processo e acabei passando e comecei essa jornada nesse time como analista júnior de dados e foi um pesadelo. No começo foi um pesadelo, eu queria pedir as contas, eu falava isso pra todo mundo que eu conversava lá dentro daquela empresa, porque primeiro que eu não entendia o que eu tava fazendo, nem o que era o motivo daquilo, e segundo que eu tinha muita dificuldade de aprender as ferramentas. Na época se usava muito o Excel ainda, mas nem isso eu sabia fazer. Eu não sabia fazer uma tabela dinâmica, essa é a realidade. Eles estavam começando a usar banco de dados SQL Server e começando a usar Power BI, mas o básico do Excel eu ainda não sabia. Tive sorte que eu tive colegas de time assim, muito generosos, que às vezes deixaram de fazer coisas deles para me ajudar, e eu aproveitei e absorvi cada gota de conhecimento que eu pude. Acabou dando certo, acabei aprendendo. 6 meses depois eu fui promovida para analista pleno ainda nessa empresa. E um tempo depois eu acabei saindo como analista pleno ainda, mas para um banco. Não é esse que eu trabalho agora. Nesse banco eu fiquei quase 1 ano. Eu saí como analista sênior para o banco que eu tô agora. E essa minha trajetória, ela é bem curta. Eu fui meio que me jogando assim nas vagas. Não tive muita preparação, muito estudo prévio. Eu comecei a estudar mesmo quando eu entrei nessa primeira vaga de júnior. E eu comecei a ralar, porque eu não sabia nada, porque eu me achava muito ruim. Todo mundo sabia tudo e eu não sabia nada. Eu queria deixar registrado aqui. Eu queria que vocês soubessem em detalhes o que foi que me ajudou a conseguir a minha vaga. As pessoas que eu conheço hoje em dia do meio, do meu time, inclusive hoje de análise de dados, começou a trabalhar num call center comum. É uma história meio incomum para outras áreas, mas para a área que eu tô, ela é bem comum. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo para deixar registrado esse momento e como teste do meu canal também. Aqui embaixo eu vou deixar o meu TikTok, que eu posto vídeo com frequência, e até a próxima.